Bom, então dando sequência aqui ao nosso, né, aos tutoriais nossa metodologia de computacional para predição de ação de óleos essenciais em, em alvos moleculares, o que nós fizemos então até o momento foi estabelecer clusters, né? Fazer a docagem molecular, estabelecer aqui os ligantes mais bem pontuados segundo múltiplas funções de pontuação, determinar grupos de similaridade química de ação nesses alvos e com similaridade química, né? E aí a gente tem aqui então grupos, né? Os clusters chamados clusters de AJ, com a sua probabilidade de ação em um alvo molecular e a sua especificidade por cada alvo molecular. Então, nós estabelecemos duas métricas, que é a BD-STFL e a métrica EPNMCS, que calculam a proximidade ou a pertencimento de um composto presente em um óleo essencial qualquer a cada um desses clusters. Então, agora, para a gente tentar dar sequência e avaliar qual é a ação, né, ou a predição da ação de um composto do óleo essencial nos nossos alvos moleculares, o que a gente vai fazer simplesmente é multiplicar essas matrizes. Então, novamente, né, para quem não... esses scripts estão aqui disponíveis no GitHub e o que a gente vai fazer é utilizar esse script muito simples, que é um script de multiplicação de matriz, certo? Então eu já baixei ele aqui para o nosso computador e aqui eu coloquei no input, eu coloquei aqui tanto a matriz que calcula o grau de pertencimento baseado em lógica fuzzy, ou seja, a matriz BD-STFL, né, que é a matriz de pertencimento baseada em similaridade Tanimoto e usando a lógica fuzzy, né, que é o grau de pertencimento de cada composto ao cada cluster determinado. Então é essa matriz aqui. E a matriz de proximidade cartesiana que nós calculamos no vídeo anterior, né? Que vou abrir ela aqui no Excel, né? Para que a visibilidade seja melhor. Vou abrir aqui, né? Scripts, ela está disponível aqui dentro. Multiplicação de matriz, input. Então aqui nós temos a matriz de proximidade baseada em distâncias cartesianas, né? Que essa matriz representa, então, seria um grau de proximidade baseada em distância euclidiana de cada composto né, considerando aí os vetores gerados pelas características, né, físico-químicas de cada molécula, né, determinadas pela química informática, descritores de química informática. Então a gente tem aqui um grau de distância, né, em que 0 seria a dissimilaridade total e 1 a similaridade total entre essas moléculas, né? Desculpa, 0 é a dissimilaridade, ou seja, moléculas que têm valor de 0 são moléculas muito diferentes das características do cluster, e próximo a 1 seria a proximidade maior, ou seja, uma molécula que pertence, tem maior grau de proximidade àquelas características de cada cluster, né? Então, com essas matrizes, eu vou abrir aqui o script em Python, né? Eu vou ler as matrizes, eu vou ler as bibliotecas, né, do Python. Vou ler aqui a matriz BDS-STFL, que é a de Tanimoto, né?
e vou ler aqui também a de proximidade euclidiana. E aqui eu vou ler as matrizes 1 e 2, que aqui, né, basicamente é a matriz de... Eu vou colocar aqui primeiro, assim, né, porque nós vamos ler... Essa é a matriz de probabilidade, né? É a matriz de probabilidade, e essa aqui... Essa é a matriz de probabilidade, ou seja, é a matriz em que relaciona a probabilidade que um cluster tem de afetar determinado alvo. E essa aqui é a matriz de especificidade, né? Especificidade. Só estou colocando isso aqui para ficar mais claro, né? Pode ser chamar de matriz 1 e 2, ou seja, é a especificidade que um cluster, ou que um alvo molecular tem por cada um dos clusters, né? Nós utilizamos essas duas formas inicialmente aqui para testar a nossa metodologia computacional. E basicamente o que a gente vai fazer é multiplicação de matriz mesmo, né? E aqui para buscar aqui o nosso entendimento, né? Isso, aqui o que nós vamos fazer é multiplicação de matriz. Nós vamos pegar a matriz 1 e depois a matriz 2, multiplicar pelas proximidades e depois multiplicar pela matriz de pertencimento. Lembrando, né? Então, é uma multiplicação de matriz simples, lembrando que, né, o número, sempre aqui, o número de linhas, a regra de produtos de matriz o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas da outra matriz. Então, se a gente pegar aqui o número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas. Então, você pode fazer 1 e 2, mas tem que lembrar que por isso a gente faz esse item aqui de transpose, né? E aí, a partir daqui eu vou começar a chamar de matriz 1 e matriz 2, para ficar mais simples. Mas é por isso que a gente faz o transpose aqui, de forma que o número de linhas, que corresponde ao número de clusters, né, os clusters, o número de linhas que corresponde, que vai ser a matriz 1, quando for multiplicada aqui pelas essas matrizes, ela é igual ao número de colunas, né? Essa regra de multiplicação de matrizes tem que ser seguida, né? O número de linhas é igual ao número de colunas. Então aqui o número de clusters aqui, né, é igual ao número de colunas da matriz 2. Então essa vai ser a nossa matriz inicial multiplicada por essas duas matrizes aqui. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui, ao invés de chamar de matriz de especificidade, agora eu vou chamar de matriz 2, né, por uma questão de simplificação, e vou fazer a transposição da matriz também. Então agora eu tenho 4 matrizes que serão multiplicadas, né? A matriz BDSTFL, que é a distância de Tanimoto, a matriz EPNMCS, que é a matriz baseada em distância euclidiana, a matriz 1, que é a matriz de probabilidade de um cluster afetar um alvo, e a matriz 2, que é a especificidade, ou seja, a especificidade que cada alvo tem por cada cluster. Então eu posso abrir células aqui, né? Então eu vou fazer aqui, calculando, né? Multiplicando matrizes. Isso, vou pôr aqui em Markdown e vou rodar aqui para ficar mais, né, multiplicando a matriz aqui. Então eu posso multiplicar matriz por matriz. Como é que eu faço isso? Simplesmente fazendo isso aqui, ó, né? Simplesmente isso aqui. Com essa operação você já faz a multiplicação. Então vamos começar aqui inicialmente pela matriz BDSTFL, e aí eu vou chamar aqui de matriz
vou multiplicar então essa matriz pela matriz de probabilidade, e eu vou fazer a mesma coisa, né, agora com a matriz 2, e agora eu vou multiplicar a matriz EP, essa matriz EP NMS, aqui pela matriz 1 e EP NMCSL. Então agora eu faço a mesma multiplicação utilizando a matriz, aqui é 1, né? E aqui vai ser matriz 2. Então beleza, então eu vou na verdade colocar todas as matrizes por todas as matrizes, lembrando sempre que para você mostrar o resultado você tem que chamá-lo aqui, né? Isso, vamos um a um. Então tá aí. Agora, o que essa matriz final aqui nos deu uma estimativa do grau de pertencimento de cada composto presente do óleo essencial a cada um dos alvos moleculares aqui. Então, em termos básicos, compostos que têm alto valor aqui tem alta chance de interferir naquele alvo, porque tem alto pertencimento ao cluster e tem alta probabilidade de o cluster afetar o alvo, enquanto que valores baixos, né, você tem uma baixa probabilidade de afetar aquele alvo. Então, novamente aqui eu vou multiplicar agora pela matriz 2, né? E aqui novamente a gente tem uma outra forma de se calcular estimar a ação dos diversos compostos perfilados nos óleos essenciais a cada um dos alvos. E dando sequência aqui, a gente precisa agora fazer utilizando essa estimativa, utilizando acho que aqui tem algum erro. O que é o erro? O erro é o nome da matriz. A matriz, certo? A matriz aqui, tá. Então esse aqui é o nome correto. Vamos copiar. Vamos copiar aqui. Deu algum erro. Aqui. Isso. Agora sim, nós teremos aqui o valor correto aqui. Isso. Então agora aqui nós temos a mesma estimativa baseada na distância euclidiana, a proximidade euclidiana e a probabilidade, a matriz de probabilidade aqui. Então a mesma coisa nós vamos fazer aqui, né? Agora com a matriz 2. Então veja que agora nós temos 4 estimativas, né? Basicamente diferentes para estimar qual a influência que os óleos essenciais perfilados têm nos diferentes alvos. E é por isso que essa fase aqui ela é importante, né? Essa matriz de correlações aqui, né? O que essa matriz de correlações então vai nos fornecer? Deixa ela abrir. O que ela vai nos fornecer? A gente fez uma correlação entre a métrica dessas 4 métricas, né? Essas 4 estimativas, com o ranking médio gerado pela docagem desses óleos essenciais
desses óleos essenciais aqui. A gente fez o docking desses óleos essenciais aqui aos alvos moleculares, certo? A cada um desses alvos, né, fizemos essa docagem usando as múltiplas funções de ranqueamento. E nós, então, aqui fizemos uma correlação para tentar determinar qual dessas métricas, qual dessas multiplicações aqui, seriam a melhor preditora do ranqueamento baseado em docking molecular. E é isso que nós vamos demonstrar no próximo vídeo. Como fazer essas correlações e como determinar qual a melhor métrica a ser utilizada para estimar a ação dos óleos essenciais nos alvos moleculares do organismo em que você está trabalhando. Então, esse aqui é realmente um vídeo muito curto. Eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Forte abraço!